Oi, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live do mês de abril. Vocês acharam que a gente não ia aparecer, né? Não, a Rede Sul não falha, tá? A gente está na finaleira do mês de abril, a Rede Sul tá a mil porque é fechamento aqui, mas a gente se compromete e a gente cumpre. Então a gente está aqui para trazer mais um conteúdo super bacana para vocês, tá? E aí, quero fazer aqui uma jogadinha com vocês. Vamos ver quem é que acerta. Vou dar um spoiler sobre o tema que a gente vai trazer aqui para vocês nessa live do mês de abril. A gente já está no mês de outono, né? Daqui a pouquinho, aí em junho, já começa o mês de inverno, mas já começam alguns sintomas na nossa pele, né? Aquela pele mais seca devido ao ar frio, seco também, né? Então a gente já abusa um pouquinho mais do creminho, né? Vai ficar com uma pele assim mais macia, não tão ressecada, às vezes até com coceira, né? Será que eu dei um bom spoiler para vocês descobrirem qual é o especialista que a gente vai trazer aqui nessa nossa live do mês de abril? E aí, quem acha que é dermatologista, acertou. Então, ó, joinha aí para vocês, viu? E aí, do nosso tema da live desse mês, eu fui dar uma pesquisadinha, né, porque eu sou curiosa e gosto de estar de antenada de tudo, né, para bater um bate-papo super legal. E aí, eu fiquei muito surpresa com esses dados aqui dessa pesquisa, né? Então, a gente vai abordar nessa live desse mês sobre dermatite atópica. Tem certeza aí que você conhece alguém que já teve, da família, algum conhecido, porque é uma das doenças de pele mais comuns, tá? Só que o que me deixou surpresa foi o seguinte: vocês sabiam que na verdade ela afeta mais crianças de 15 a 20% e os adultos são apenas de 1 a 3%. Então as crianças são as mais afetadas. E ela começa geralmente em 60% dos casos nos primeiros anos de vida, então ali bebezinho, né, bem no início mesmo. E 90% dos casos antes dos 5 anos. E aí eu fiquei curiosa para saber por que afeta mais crianças do que adultos. E na verdade a gente vai trazer a nossa especialista, né, que é ela que vai tirar essa nossa curiosidade para explicar um pouquinho pra gente por quê, o que, como tratar, né, pra gente aqui sair cheio de informações, sem nenhuma dúvida. E aí eu quero chamar então aqui para participar da live a nossa especialista, né, a doutora Anice de Albuquerque Cavalcante Libório. Ela é dermatologista e atua na Clínica Medicina e Saúde Joinville, que é a nossa... E aí ela vem aqui bater um papo bem bacana com a gente, para tirar todas as nossas dúvidas e a gente saber de tudo sobre dermatite atópica. Vamos lá? Vamos chamar aqui a doutora Anice, que a Bruna já está me ajudando aqui. E aí, assim, ó, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem mandar aqui na caixinha pra gente da live, depois a gente já pergunta pra doutora Anice também, tá bom? Não saiam com dúvidas aqui. Deu certo? Eu já fiz o convite só para ela ficar aqui. Opa, a gente já fez o convite, então a gente vai esperar a doutora Anice aceitar, né? Mas se você está participando aí da nossa live e tem bebezinho em casa, alguma criança, né, que tem a dermatite atópica, quer tirar alguma dúvida também, deixa um comentário aqui pra gente. Opa, deu certo! Boa noite, doutora Anice! Boa noite! Seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui, viu? Obrigada, obrigada. Vamos lá, vamos para o bate-papo aqui de dermatite atópica. Bora! Cheia de dúvida. Fiz uma pesquisa por cima e anotei todas as dúvidas aí. Então vamos lá. Doutora Anice, para a gente conhecer um pouquinho mais de você, conta um pouquinho, né? Você é especialista na área de dermatologia, mas conta há quanto tempo você atua nessa área, se atua com todos os tipos de doenças e condições de pele, para a gente conhecer um pouquinho mais de você também. Tá certo. Eu sou médica dermatologista, Nice, trabalho com dermato há 29 anos e
Não sei se tá tendo alguma interferência no áudio. Pra mim tá bem tranquilo. Pra doutora também tá tudo certo? Tá, tá. Tá. É porque eu tô vendo como se fosse um eco. Ah, tá. Pra mim tá tudo certinho. Certo. Sim, aí no caso eu gosto mesmo da área de doenças, né? Faço a Aham. área clínica, não faço a área de cirurgia e também não faço a parte de aplicação de toxina botulínica, na parte assim mais estética de cosmetria, Aham. mas faço essa parte clínica mesmo, sabe? Sim. E a minha formação foi no HC, no Hospital das Clínicas lá da Universidade Federal de Pernambuco, Aham. e a residência médica, né? Aí pronto, aí fiz a prova de título em São Paulo e estou aí atuando. Eu gosto demais da minha área, Ai, gosto que bom. demais de dermato. E assim, vamos lá ver o que a gente consegue esclarecer de dermatite atópica, que causa tanto desconforto, tanto quando é a leve, que é a maioria, é mais Sim. tranquilo. Mas a moderada e a grave, ela realmente causa um impacto assim psicossocial muito grande. Sim. Hoje mesmo eu estava preenchendo, veio para mim pela Sociedade Brasileira de Dermatologia uma pesquisa de consulta pública para um medicamento pelo SUS que é para esses casos mais graves. Sim. Aí, pronto. Legal. Então, para a gente começar, explica pra gente o que é a dermatite atópica. Vamos lá. A dermatite atópica, ela é uma doença da pele inflamatória, ela inflama, né? É Sim. uma pele que ela é uma pele sensível, ela tem essa capacidade de inflamar crônica, Aham. hereditária e Hum. que ela se caracteriza por essas manchas que coçam. Incomoda muito esse prurido que a gente chama, né? A coceira. É como um eczema, que a gente chama. Clinicamente, essa doença inflamatória da pele, ela não é contagiosa, mas ela tem esse padrão hereditário e tem outras questões que a gente chama multifatorial. Tem vários fatores para que essa pele inflame e ela fique mais sensível, sabe? Sim, entendi. Então, por isso, talvez, que ela acaba ocorrendo mais em crianças. Seria por isso? Pela pele mais sensível, mais frágil? Seria um dos motivos? É. A dermatite atópica, ela está, assim, crescendo muito a questão dos países industrializados. A gente tem, pela prevalência, vamos dizer assim, pela quantidade na população pediátrica, Sim. tem trabalhos que falam de 20%, né? 20% na população pediátrica tem dermatite atópica, é muito alto. E na população adulta, e tem trabalhos de 3%, sabe? 3, 5%, depende. Porque tem crescido também na população adulta, mas a geriátrica também. A gente pega muitos idosos também com dermatite atópica, porque a dermatite atópica, ela faz parte também de um quadro de alergia também, como rinite, asma, conjuntivite, que dá uma coceira ocular, sabe? Então, tem algumas questões que a gente chama de atopia grande, assim. E um Sim, dos sintomas na pele é dermatite atópica. entendi. Então, por exemplo, a pessoa que tem rinite ou tem, né, conjuntivite, ela pode também desenvolver a dermatite atópica? Então, seria Exato. isso? Entendi. Não é obrigatório. Sim. Ela pode ter só um sinal. Por exemplo, quando eu atendo aí a dermatite atópica, você tem outro sintoma de rinite, coça o olho, a pele muito seca, né? E cansa, tem alguma coisa assim que quando você entra em contato com alguma substância, você fica cansado, tudo. Aí tem alguns que tem, outros que não tem, né? Que só tem a dermatite atópica. E aí a gente vai vendo, cada caso é um caso, né? Sim. É Entendi. Cauane,
É Cauana. Cauana. Isso. Eu esqueci Ah, de apresentar. Isso, é verdade. Olha só que falha minha. Eu tô aqui todo mês, aí eu acho que o pessoal já decorou, vê se pode. Mas é Cauana. Pode me chamar de Cal se preferir também, que é mais fácil, né? Nome imagina. muito difícil que a mãe deu. O meu também. Legal. E aí, assim, doutora, deixa eu fazer outra pergunta também, né? Quais são os sintomas? Como que a gente pode, por exemplo, perceber que a gente precisa procurar um dermatologista? Porque pode ser confundido com uma brotoeja ou só um bichinho que passou ali. Em que momento que eu devo me preocupar? Que sintomas que aparecem que eu digo, opa, tem que procurar um dermatologista? Assim, com relação a essas que você falou, elas são mais só elas mesmo. Dá para saber que é Entendi. picada de inseto, alguma coisa. Mas, assim, a dermatite atópica, o para tratar, é quando é aquela mancha que está chamando a atenção, é branca, é vermelha, é irritada, coça. Sim. A gente chama que até o próprio suor faz coçar. A Ah, gente chama de suor pluridogênico, quer dizer, o próprio suor faz coçar, irrita muito o paciente. Ele fica. A gente às vezes brinca, porque não sabe quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Por quê? A dermatite atópica, ela sim. causa irritação na pele. Só que Aham. o estresse também causa irritação na pele. Então, quem vem primeiro? Porque se você tem uma mancha que coça, você também fica estressado, irritado. Só que o estresse também pode ser um fator desencadeante da dermatite. Então, ninguém sabe quem vem primeiro ali, sabe? Mas é um fator desencadeante ou agravante, certo? Entendi. Sim, legal. Então, a partir do momento que eu tenho uma coceira, né, muito incômoda, frequente, que já está há alguns dias e me incomoda, atrapalha o meu convívio, né, no dia a dia, o meu bem-estar, já acendeu o sinalzinho ali, né, amarelo, para eu procurar um especialista. Seria aí essa a recomendação, né? Teria. E tem também o lado, além da coceira, o lado também que às vezes é só mancha. Por exemplo, tem paciente que chega com manchas no rosto, Sim. porque levou muito sol, etc. Depois que para, porque sol demais é também um fator desencadeante. É como se Entendi. fosse assim, sabe, Cal? Assim, a dermatite atópica, ela já existe a tendência genética Por exemplo, eu também sou atópica, tá? Ah, Então, entendi. assim, então, além de médica, eu também entendo muito pelo lado do paciente. Então, há muitos anos eu tinha o quê? Manchas brancas, que era porque eu não usava o protetor solar adequadamente e desenvolvi o que a gente chama de eczemátide, que faz parte do quadro de dermatite atópica, Sim, sabe? Enfim, então às vezes é só uma mancha que parece pano branco, como o povo chama, micose, e isso não mesmo. é, entendeu? Entendi. Aí realmente só na dinâmica da consulta com o dermata que a gente pode ver esse diagnóstico diferencial, sabe? Mas é desagradável, inestético, que a gente chama, né? Aham, legal. Então, os principais sintomas seriam só a coceira, a vermelhidão, ou teria algum momento mais grave, assim, que poderia ter, por exemplo, sangramento, alguma coisa nesse sentido também? Sim. Porque tem os casos que são moderados a graves, em que pacientes podem ficar com a pele toda coçando. E Todas, assim, como todas. Nossa, acaba que prejudica o dia a dia dele, né? sim, Você consegue ardor, arde, coça, e aí você consegue ver assim a área totalmente esfolada, sim, arrancada de tanto que coça, né? Então, principalmente as crianças, né? Que aí assim tem o lado também de que à noite elas pegam, coçam mais. Por sim. quê? Como a dermatite atópica, eu queria até falar isso. São vários fatores. Então, pode ser também a parte do ambiente. Então, por exemplo, dorme num local que tenha muito ácaro, muita questão de poeira, isso, lã, né? Porque a gente pega também muito nessa área assim, no frio, né? Nessa questão aí da lã, de tecidos sintéticos, tudo isso agrava quem tem dermatite atópica.
Sim. Então, à noite, o estar junto, um ambiente que tenha muitos bichos de pelúcia, questão assim de muita poeira ou mofo, né? A questão, tudo isso facilita um agravamento. E aí essa criança fica coçando, aí principalmente à noite, aí eles não dormem bem, aí os pais não dormem bem, tá entendendo? É um ciclo vicioso, assim, que acaba gerando sempre uma piora. Então a gente vai trabalhando, eu costumo dizer assim, quando chega um caso mais grave ou moderado, eu digo assim, a gente vai, essa é a primeira vez, mas a gente vai com calma, porque não dá para de uma vez só a gente tratar e ficar. A gente vai rever, aí com 15 dias volta, a gente vai vendo o que a gente falou demais. Tá entendendo? Porque às vezes a gente fala muita coisa de detalhe do ambiente, da questão de estresse, que é tão presente na vida de todos nós. Então, tem muitos detalhes de dizer essa questão que às vezes as pessoas ficam assim, tão mexidas nessa primeira consulta, sabe, Cal? Que acaba que a gente precisa dar tempo para a gente ir também tratando. Eu digo, vai um passo de cada vez. Não dá para a gente fazer tudo. Quando é um caso mais grave ou moderado, a gente vai resolvendo e está aqui para apoiar e para resolver, porque a gente controla. A dermatite atópica precisa chamar atenção que ela não é uma coisa que, assim, tem controle. E principalmente hoje em dia, a gente tem medicações excelentes. Então, a gente vai tratando, tirando da crise, que é essa parte que mais causa angústia no paciente, que é a coceira e as infecções, porque causa infecção. E a pele, você perde a barreira, né? Você perde aquela proteção natural da pele, aí entra bactéria, né? Pode entrar vírus, enfim. A gente vai vendo com calma o que é que está se apresentando, aí trata a crise e depois a gente vai fazer o tratamento de manutenção para não precisar voltar a ter crise. E se voltar a ter, já pegar logo no início, sabe? Para não dar essa angústia nesses pacientes. Por isso que o diagnóstico tão precoce, não esperar muito, né? Para ser mais rápido o tratamento, né? Menos doloroso também, né, doutora? Isso. E ela é contagiosa? Não é contagiosa. Tem o lado da hereditariedade, que assim, a gente tem trabalhos que falam que se um dos pais tem dermatite atópica, 25% de chance do filho ter. E se for ambos, aí tem 50% de chance, né, de ter ao longo da vida, mas o mais frequente é na população pediátrica, né? Sim. Que a gente divide a dermatite atópica na fase assim infantil, que pega assim do nascer até 2 aninhos, e de 2 anos até 12 anos é a fase pré-puberal, pré-puberdade, e aí é essa fase que pega mais. Entendi. Antes de 12, entende? E aí, depois de 12, já é a fase adulta, que aí pega menos. Normalmente é uma resolução. A pele ela fica mais madura, ela fica com maior proteção, ela deixa de ser tão sensível, entende? Sim. E o bebê pode já nascer com a dermatite ou ele desenvolve após o Não é nascimento? comum, não é comum, mas pode. Veja, o mais comum é se desenvolver depois do primeiro mês, segundo, terceiro mês, entendeu? Porque ele se expõe. Agora, por exemplo, amamentar é muito importante, porque aí você já previne muita coisa, entendeu? Ele está com a nutrição adequada, porque a gente hoje em dia sabe que o microbioma intestinal e o microbioma cutâneo, que é toda essa flora, a gente está valorizando cada vez mais essa relação. Então, quando ele é amamentado, é melhor, entendeu? E, enfim, aí acaba que gera menos problema para esse ser humano que está aí se desenvolvendo a pele ainda, entende? A gente está dando, como a gente diz, né, uma vacininha também com leite materno,
Aí é muito importante também para o lado de benefício da dermatite atópica. Agora, lógico, a gente também não vai se estressar e nem estressar a mãe que não está conseguindo amamentar. Porque como o estresse é um fator desencadeante, a mãe estressada vai gerar o bebê, esse filho aí, até 2 anos estressado, entendeu? Então, não dá. A gente sempre tem que ponderar muito nessa abordagem aí da dermatite atópica entre médico e paciente, entendeu, Cal? Tem que ser uma coisa bem zelosa, tem que ser personalizado. Cada caso é um caso, entendeu? E a maioria é leve. Eu não quero que as pessoas que estão vendo fiquem angustiadas, porque realmente a maioria é leve. A gente trata bem e pronto, controla tranquilo, entendeu? O mais importante é hidratar a pele. Eu não falei até agora, né? O mais importante é hidratar essa pele do atópico. Tanto a nível de líquidos, né? A gente tem que estar tomando a nossa aguinha, né? E também, porque é de dentro para fora, a hidratação, mas também os hidratantes, logo depois do banho. Um banho morno, nem é gelado e nem é quente demais, porque senão você vai tirar, um vai estressar e o outro vai tirar a proteção natural. Então, é quebrado esse frio, entendeu? É um morno relaxante, entendeu? Entendi. E aí, logo depois, colocar o hidratante. A gente recomenda usar. O ideal é nos 3 primeiros minutos pós-banho, que a pele vai absorver bem. Entende? E hidratante sem perfume. É isso Hidratante que eu ia sem perfume. porque às vezes a gente quer o cheirosinho, mas nem sempre o cheirosinho é o melhor, né? Isso. Mas Legal. deixa você perguntar, diga aí. E então, justamente por a gente ter essa condição de um clima mais seco, né? Às vezes ser predominante, né, para ter a dermatite, então a gente pode dizer que algumas regiões do nosso país realmente têm mais predisposição para ter dermatite atópica, né, doutora? Verdade, verdade. A gente, assim, acaba pegando também as diferenças de temperatura. Então, por exemplo, agora, no outono. Então, essa questão da pele seca, ela vai piorando, outono e inverno. Tem que hidratar, tem que hidratar. E a gente usa muito. Pode ver, quando a gente tira a roupa do frio, chega a estar escamando, né? Assim. Para mim acontece muito isso, principalmente na região das pernas. O meu chega a escamar, sabia? E eu confesso, que é uma confissão, que eu não sou muito adepta de passar hidratante. Então, um puxãozinho de orelha da doutora. Aí a gente diz assim, veja o hidratante ideal. Por quê? Você vai ter... Tem pessoas que se adequam mais a um ou a outro. Então, às vezes também o preço, porque às vezes nós dermato, a gente passa os mais caros, porque eles são muito bons, né? Tem várias questões deles, de qualidade, mas a gente, hoje em dia, a gente está chamando muita atenção o seguinte, se não dá para comprar toda hora esses mais caros, só usa mais na crise, e Sim. depois fica mantendo um sem perfume básico, porque, assim, tem que ser usado. E se não for assim, não dá, tá dando, doutora, não tá dando para comprar. Eu também não quero que o fator da gente, nós médicos, a gente não pode ser um fator estressante para o paciente, entende? Porque, assim, se você está medicando, né? O primeiro remédio que o paciente toma é a gente, né? Depende muito do jeito da gente, dessa relação médico-paciente. E, assim, quando a gente diz que tem que comprar aquele, tem pacientes assim que ficam, aí depois fica, não, mas eu não estou tratando bem, porque aí aquele remédio eu não pude comprar. Não, usa um sem perfume e que você se adeque, vá vendo os preços, você consegue observar, você abre a tampa, você percebe. Então, assim, existe os com petrolato, né, que é a vaselina, tem a glicerina, tem outros com ceramida, que você consegue ir vendo como fazer essa ginástica, essa criatividade de usar hidratante sem perfume. Então, é melhor passar o que tem do que não passar nada. Seria isso, né? Isso.
Não tem desculpa, então, gente, para não começar. Porque assim, ó, todo mundo já ganhou um creminho aí no amigo secreto, de Natal da família. Não vem dizer que não, porque é o presente que a gente mais ganha. Então, pega esse creminho que tá guardado na gaveta e começa a se cuidar, né, doutora? Verdade. Legal. E assim, doutora, então, uma das coisas que a doutora já falou pra gente, então, cuidar com a questão dos ácaros, né? Um ambiente com muito bichinho de pelúcia, cuidar de dentro para fora, né? Com hidratação com líquidos, né? Uso de creme. Tem mais alguma orientação que a doutora possa passar pra gente que possa ajudar a prevenir ou diminuir os sintomas assim, da dermatite atópica? A alimentação também ajuda nisso ou não tem nenhuma relação? Tem sim. Todos os tratamentos hoje em dia que eu percebo nas várias áreas da medicina, e na dermatite atópica não é diferente, a gente ter sono de qualidade, uma dieta balanceada, atividade física, porque, por exemplo, para as crianças, a gente diz muito, aí eu vou tocar num ponto assim, que é o cloro da água, ela é pior do que o mar, vamos dizer. Se você tiver que optar por uma atividade de lazer, ou na praia ou na piscina, o melhor é a praia do que a piscina, por conta de ressecar, tá? O mar, por incrível que pareça, ele resseca menos do que o cloro, o cloro da água, mas aí eu chamo a atenção. Se essa criança faz atividade física de natação e faz bem isso para ela, que é atividade física, e com os coleguinhas, isso tudo relaxa, então a gente tem que ver que saindo dali, hidratante. Tá que hidratante, entendeu? Porque assim, a gente precisa ponderar. Tudo na vida é balança. O risco e o benefício. Então, o benefício da atividade física, do contato com outras crianças, que na pandemia foi um desgaste isso, né? Então, assim, a gente ainda está se recuperando do ponto de vista psicológico das questões da pandemia. Então, agora, na dermatite atópica, a gente chegar e dizer não vai nadar, não vai fazer nada. Ah, o lazer. Ai, meu Deus, esse menino não pode entrar, essa menina não pode entrar na piscina. Não. Se vai, depois, bote hidratante, entendeu? Muito hidratante mesmo, porque aí a gente não vai estressar a família, não vai criar uma neurose em cima da piscina, entendeu? Porque eu tenho medo, quando eu digo isso, do cloro, para que não gere, sabe? Aquela. Tipo, nossa, o filho da natação, mas ele ama. Não, não tira, né? Outra coisa são os bichinhos, né? Os pets. Que Sim. assim, aí tem. Ai, doutora, mas eu tenho que tirar, então. É o gato, é o cachorrinho, não sei o que. Eu digo, olha, eu sei, causa o pelinho, essas coisas todas, mas veja, o ganho é tão maior psicológico. Se você afastar, se tirar, vai ser assim, tão mais traumático. Vamos ver como conduzir. Vamos ver assim se dá para fazer a higienização desse pet, ver os locais, etc. Mas assim, é cachorro, é gato, então eles saem, não tem como a gente também. Não dá para viver numa bolha, entendeu? Não dá para a gente viver educando essas crianças numa bolha. Então, vamos com calma, né? Vamos com calma. Afastar também tudo não dá. Então, a gente faz o que é possível. Eu digo muito do ambiente de casa, principalmente o ambiente que dorme, que passa muitas horas ali. Então, aquela criança tem que ter cuidado mais com isso, né? O ambiente que dorme, ser tudo mais limpo. Então, 2 vezes na semana trocar as roupas de cama e de banho, essa coisa de guardar muita coisa no quarto da criança. O ideal é estar dentro de armário, né? Para o ambiente que dorme não ficar com aquele alérgeno ambiental, sabe? Muito ácaro e etc. Porque às vezes, quando a gente limita a criança, a gente resolve o problema da dermatite, mas acaba gerando um outro, às vezes, muito maior, né? E é como a doutora falou, tem que ter a harmonia das coisas, o equilíbrio, né?
Doutora, vamos aproveitar que a gente aqui, ó, a gente já tem o pessoal tudo engajado aqui. A gente já tem uma perguntinha, já vi que antes já tinha outra também. E aí a Ivone, ela falou que ela é diabética e a pele dela é super seca, né? E chega a dar bolinhas. A diabetes também pode ter essa predisposição da dermatite atópica. Vale a pena dar uma visitinha para a doutora aí para saber por que que ela tá dando bolinhas nessa pele seca? Sim, a gente tem que ver, mas só para ela entender, a diabetes, não, a dermatite atópica, ela não cursa junto, não. Sim. A parte de hipertensão, diabetes, principalmente no caso da diabetes, o que acontece é que são doenças que também fragilizam a imunidade. Então, como a diabetes mexe também com a imunidade e a dermatite atópica também, o que pode acontecer é facilitar a infecção. Por exemplo, essas bolinhas a gente teria que ver se não tem infecção bacteriana secundária. Para que aí sim é um risco maior de descompensar a diabetes dela. Entende? Entendi. Aí é mais nesse sentido, mas não ligado à dermatite atópica. Mas é importante procurar uma orientação, né, doutora? Até para não agravar o que ela tem, né? Aproveitar que tá controladinho, né? Sim. Legal, então fica a dica aí, hein? Procure uma dermato na sua cidade, se for em Joinville, procura a doutora, viu? Nós temos 5 dermatos aí na clínica. Ótimo, ótimo. Legal. E a gente tem mais uma perguntinha que é da Ohana, né? Ela falou que a psoríase, né? Desculpa se eu falei errado, tá? É um sintoma de dermatite atópica? Não. Não? Não, são 2 doenças distintas. Agora, a dermatite atópica tem casos que se parecem com psoríase. Aí pode ser isso que às vezes há confusão. Tanto que na hora do diagnóstico, a gente assim vê que tem placas que a gente chama psoriasiforme, porque ela é semelhante à psoríase, mas não é psoríase, é dermatite atópica. Entendi. São Então distintas. Sim, entendi. E a gente tem mais uma perguntinha também, que é da Janaína. Ela falou que doenças de pele têm total relação com as emoções e o intestino. Tá correto, doutora? Tem uma relação muito próxima mesmo. No caso da dermatite atópica, é como eu estava falando, Sim. um dos tratamentos atuais que não tem um consenso, mas é dar probióticos, que a gente percebe vários trabalhos falando positivamente. Então, Sim. porque assim, a questão do probiótico, ele poderia ser essas questões dos próprios remédios com probiótico, que são em flaconetes, ou às vezes eles são comprimidinhos mastigáveis, que tem esses bacilos que estimulam o intestino, o microbioma bom, positivo, né? As bactérias boas. A gente ingere elas e elas beneficiam. Então, eu acho que é por aí, eu acho que é a pergunta, né? Que tem essa relação pele. Legal. E a gente aqui, ó, tô adorando vocês interagindo com a gente. Eu e a doutora estamos adorando, né, doutora? Pode mandar mais pergunta aí, né? E a gente tem aqui também a Ateliê Goartes. Ela diz que quando ela está com muito calor, vem uma coceira. E o sol também, ela tem muita coceira. Também é uma alertinha, doutora? Aí, nesse caso, a gente teria que observar como é que seria a pele dela, porque Sim. existe também um tipo de urticária, que é pelo sol, pelo calor. Então, a gente teria só que analisar a pele, assim, para ver se ela estaria mais seca, porque uma pele xerótica, que a gente chama muito ressecada, ela é um dos fatores de dermatite atópica. Só que se forma pápulas, assim, sabe como é a urticária? É aquela coisa meio alta, como se fosse urtiga, que levanta vermelhinho. Aí, só isso que a gente teria que ver se não é essa coceira devido à urticária, entendeu? Entendi. Mas, se ela está dizendo que só é a coceira quando leva sol, pode ser da dermatite atópica. Isso. Legal.
Então, ó, já procura aí também um dermato para te ajudar a diagnosticar e não ficar com nenhuma dor, nenhum desconforto, porque a gente tem que viver com qualidade e viver bem, tá? E aí, doutora, deixa eu perguntar para a doutora, tem alguma região do corpo que é mais comum aparecer a dermatite? Ah, aparece mais no rosto, mais no braço ou não? Depende. Basicamente, ela se apresenta mais nas dobras. É na dobra do cotovelo, na dobra daqui do pescoço, na dobra do joelho. E assim, quando é criança, como eu te falei, do nascimento assim até 2 aninhos, Sim. a gente pode pegar na área das bochechinhas, nessa área superior do tronco, fica muito aqui. E em vez de ser na dobrinha, eles chamam na área extensora, sabe? Nas mãozinhas, nos pezinhos. É região que a gente tem mais contato, querendo ou não, né? Aqui, né? Aqui também às vezes exposição, né? Então as partes que eu tô vendo assim que são mais cobertas, geralmente não tem tanto, né? Realmente a coisa dos alérgenos, eles também influenciam muito mesmo. Sim, sim. E outra coisa também, quais são as novidades no tratamento? Pela sua experiência aí, né, já de anos nessa área, a doutora já falou também que tem medicamentos muito bons hoje. Como que a gente pode fazer, assim, ó, uma evolução no tratamento, né? Para o pessoal também estar vendo que realmente está sempre em constante evolução, para não se desesperar, que tem solução. Sim. A dermatite atópica, como eu disse, a maioria é leve, né? Sim, Então, a moderada e a severa é que entra com esses medicamentos mais novos, que são os imunobiológicos, sim. né? E assim, também tem partículas menores, que aí seriam tudo ligado à questão da imunidade, que a gente tem os imunomoduladores. Então, mas a gente já tem cremes que a gente usa até na leve, que a gente chama tacrolimus, pimecrolimus, são drogas de creme ou pomada, e elas são usadas para tirar o corticoide. Porque a gente usa muito corticoide na dermatite atópica, mas usa sempre com cuidado. Porque o creme de corticoide ele é excelente, mas ele também tem efeito colateral, pode gerar estria, pode gerar... Eu já peguei caso de criança assim, que estava usando há muito tempo e estava novinha, cheia de estria na perna, né? Por conta de tanto corticoide. E assim, tem que ter cuidado também, porque forma, além de estria, forma manchas pelo corticoide. E também, aí a gente entra com esses outros, que são imunomoduladores, ligados à imunidade em creme, e também a fototerapia, que é fantástica, né? A gente tem a fototerapia para esses casos que são moderado a grave, e quando não responde, a gente entra com outras medicações, que tem metatrexate, ciclosporina, que aí já é oral, e aí, quando não responde, a gente parte para esses imunobiológicos, são super caros, mas são excelentes. E assim, tem alguns planos que aí você entra juridicamente e consegue, que é mais de 10 mil uma aplicação. Então, assim, tem muita coisa que aí... É por isso que eu estava respondendo hoje pelo SUS. Porque, assim, a gente está lutando também para que muito... É um que a gente chama PCDT, é um protocolo clínico para diretrizes também terapêuticas que possam trazer esses remédios para essas pessoas que não podem, não têm plano, etc., e que vão para o SUS, entendeu? Sim. Aí a outra coisa tem também um outro que está chegando, Eucrisa, que é crisaborole, ele é um inibidor de outra coisa, fosfodiesterase. São todos remédios novos que estão aí para chegar, mas é mais para moderada a grave, entendeu? Sim. Mas é muito legal saber, né? O importante é que a gente está em evolução, né? Tem os pesquisadores, tudo vendo como solucionar. Isso que faz parte também para a gente saber que a gente pode ter uma esperança de ter uma qualidade de vida melhor, né, doutora? Exatamente. E deixa eu perguntar,
Tem mais uma perguntinha aqui, a Ateliê Duarte também, ela perguntou, dermatite de contato coça? E aí eu fiquei com uma dúvida, existe mais um tipo então de dermatite, não é só atópica? Exatamente. A dermatite atópica, ela é a manifestação, vamos dizer, na pele, a gente chama de eczema, que fica aquela pele vermelha e irritada, que a gente chama como se fossem essas microbolinhas, que aí, no caso, ela acaba virando, que às vezes, quando você olha, você visualiza mesmo aquelas microvesículas, sabe? Como se fosse uma aguinha. E aí, o que acontece? Aquilo esfola, coça muito, e entra, às vezes, bactéria, né? E aí, o que acontece? Existe o eczema de contato, ou dermatite de contato, e elas podem acontecer juntas. Entendi. A dermatite atópica, ela como pode também, a pele é sensível, o que acontece é que pode desenvolver também uma dermatite de contato, alergia a substâncias químicas. Entendi. Aí é por isso, pode acontecer conjunto, paralelamente. O ideal aí é a gente fazer o teste de contato, que a gente sempre pede uma parceria com a alergologia. Que aí faz os testes de contato e aí a gente vê, entendeu? Sim. Os casos mais severos podem ter também alergia alimentar. Então, a gente também faz. Não é também consenso que a dermatite atópica tenha problema de alimentação, na alimentação causar. Mas os casos severos, a gente sempre pede uma avaliação da alergologia junto. Sim, nossa, que coisa, né? Por isso que até pessoas que trabalham, às vezes, em profissões com produtos de limpeza, ou a gente mesmo em casa, né? Às vezes a gente acha, tudo bem usar uma água sanitária, né? Algum produto mais forte sem luva, mas é importante também a gente proteger, né, doutora? É, isso mesmo. A dermatite atópica é uma pele muito sensível. Muito sensível. Ela pega tudo com mais facilidade, assim. Acaba pegando mais bactéria, fungo, né? Vírus. Então, por exemplo, o herpes. Ele pode acometer mais quem está com dermatite atópica de uma forma mais severa, entendeu? E dependendo da nossa época da vida, que está mais estressada, se a gente é atópico, facilita pegar, entendeu? Dependendo do grau de estresse. E a gente tem uma perguntinha aqui do Marcelo. Oi, Marcelo, que é do nosso time de vendas aqui da Rede Sul, participando da nossa live também. Ele perguntou o seguinte, doutora, o hidratante seria melhor passar antes da exposição solar ou seria melhor utilizar depois, mais ao final do dia? Para quem vai para a praia, sabe, tal, qual seria a orientação? O Marcelo vai para a praia e bota protetor. Protetor. Porque o próprio protetor ele já tem uma hidratação. Porque já teve upgrade nos protetores, então a gente tem todas essas linhas assim, né, que a gente vê, Anasol, Neutrogena, ou os da Nivea, enfim, eu estou falando das linhas que a gente pode pegar tubos, mas tem também as linhas boas, né, que também a gente tem os tubos que tem vários tipos, com tanto que use. Use protetor solar para praia, para piscina. Aí tudo bem, na piscina às vezes tem aquela regra, né? Não pode, porque não pode entrar na água com produto. Você toma aquele chuveirão ali, você taca o protetor e bota o chuveirão. Ali vai tirar o excesso, entendeu? E pronto, porque aí na verdade o pós é hidratante. Pós-praia, pós-piscina é que hidrata. Sim. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Parece que estressando a pele, né, com a exposição do sol, a areia, o mar, o cloro, e depois eu tô passando um creminho para acalmar a pele, ela não ficar tão estressada e recuperar tudo que ela acabou perdendo ou se estressando ali naquele momento, né? Isso. Legal. É o ideal. É o ideal. Legal, anota essas dicas, gente. Olha que live importantíssima, hein? E aí, assim, doutora, tem uma outra perguntinha aqui que eu achei até curiosa, assim, sabe? Quando a pessoa tem muita coceira no corpo e essa coceira só passa quando ela joga uma água ou toma um banho,
Isso pode ser alguma outra coisa, pode ser dermatite. Por que que só passa coceira depois que toma banho ou passa água, limpa a pele, joga uma água? Aí vem. A gente tem alguns fatores. O próprio tratamento da dermatite atópica Sim. tem um tratamento que a gente chama de Wet Wrap Therapy. Ela é um curativo úmido. Então, que há uma tendência nossa humana, todos nós, a gente está coçando, a gente bota água. Por quê? É instintivo, você vai tirar tudo que você está higienizando. Sim. Não é errado. O problema é que pós-higienizar, a gente tem que botar hidratante. Porque quando a gente remove, vamos dizer, as impurezas e o que for que tenha causado, ou até o próprio suor, como eu te falei, que pode ser o próprio fator, o próprio suor causar coceira em quem é atópico. Mas o fato de, depois que sai, a pele também, ela perdeu o manto protetor mais ainda. Não foi só o que era ruim, também foi o que era bom. Então, você tem que repor o hidratante, fechar essa pele. Por quê? Na dermatite atópica, ela é tão sensível, se você ver microscopicamente, ela é cheia de furos a camada córnea. Ela tem muita perda de água transepidérmica, sabe? Então, você tem que preencher aquilo. Aí, falando desse curativo úmido, que é em inglês, você tem até no YouTube vários, se você botar curativo úmido, dermatite atópica, aí vai aparecer. Aí é colocar o hidratante, cobrir com faixinhas úmidas, sabe? E você dorme, ou então passa 1 hora com isso, já vai ajudar bastante. Você taca o hidratante e bota a faixinha úmida. Sim. Por exemplo, no outono e inverno, que é mais frio, você coloca ela meio morninha, tipo uma fraldinha ou algum tecido de algodão. Leve, sabe? E coloca e pronto, fica ali com ele 1 hora. Ai, você vai sentir muito alívio. Então, assim, não é errado, entendeu? Tem que ter só esse cuidado de hidratar. Porque pelo que eu vi a colocação, foi só lavar, colocar água. Sim, vai jogar água. Entendi. Ó, dica valiosíssima aí, hein, viu? E aí, doutora, se fosse para deixar um recadinho para todo mundo que está aqui, né? Uma dica, uma sugestão, uma orientação, o que a doutora gostaria de deixar aqui para gente? Que a dermatite atópica tem controle. Não precisa ficar estressado de ter o diagnóstico de dermatite atópica. A maioria é leve. A gente consegue hoje em dia, tem muitos trabalhos que estão aí para vir medicações novas para os casos mais graves, né? Mas é muito importante entender que a hidratação é fundamental e um estilo de vida saudável, que vai ajudar muito a equilibrar a dermatite. Não só a dermatite atópica, mas toda uma série de doenças aí que a gente trabalha. É verdade. Então, cuidar do corpo, da mente, né? Se hidratando, se alimentando, né? Procurando terapia para cuidar também, né? Isso tudo é importante, né, doutora? Isso. Legal. Isso. Doutora, nossa, eu adorei, amei, assim, ó, muito legal. Espero que a gente se encontre de novo para falar sobre outros temas, porque vão surgir dúvidas, né? Com certeza, tem muita coisa sobre a pele para a gente conhecer, né? De coisas. Mas obrigada, né, por estar aqui com a gente, doutora. Obrigada a vocês, porque para passar essa informação, mesmo que sejam poucas pessoas, mas vale a pena, né? Entender. Com certeza. E assim também, às vezes as pessoas não conseguiram assistir hoje, elas não vai estar salvo, pode assistir depois. Encaminha para alguém que você saiba também que tem esses sintomas, né? Procure um médico, um dermatologista que vai estar orientando e ajudando vocês. Doutora, muito obrigada, viu? Tudo de bom, Cal. Obrigada. Tchau, tchau. E aí, pessoal, para a gente se despedir, se você é aí de Joinville, marque a sua consulta aí na Clínica Medicina e Saúde Joinville com a doutora Anice. Maravilhosa, gente. Eu amei, amei, amei mesmo. E aí, para quem já é cliente de Rede Sul,
Deixa eu contar aí pra você, tem 53% de redução na consulta. Incrível, né, gente? Olha só que parceria maravilhosa, não tem desculpa. Ainda mais que a doutora falou, olha, não precisa, né? Se você não pode pagar agora um hidratante caro, usa o que tem. Então, assim, é super acessível. O importante é ir, né? E você se cuidar também, tá bom? E se você não é cliente Redsul, tá? Chama a gente ali no Instagram, pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, nosso site. A gente está aqui, ó, para atender vocês, para saber como você também pode ser cliente Redsul, se beneficiar também, né, com a nossa rede de saúde super ampla em várias cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, se você não é de Joinville, não se preocupe, tá? A gente atua em mais de 200 cidades desses 2 estados. Então, tem oportunidade, tá bom? Então, muito obrigada por vocês ficarem aqui com a gente, tá? Continuem aqui, mandem feedback se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês querem de tema para os próximos meses, porque mês que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.